Oi, gente, tudo bem? Tô aqui para contar mais uma historinha, agora minhas aventuras na minissérie Rei Davi. Rei Davi foi a primeira minissérie que eu fiz das séries bíblicas da Record. E era uma série, um tempo, né, não sei quantos anos antes de Cristo. Eu tive que estudar muito, porque eu nunca tinha trabalhado com essa época, porque a gente tem que procurar coisas que a gente tem hoje, que a gente pode se levar lá para trás. Fornecedores que possam fazer peças iguais a que a gente supunha que eles usavam, porque as nossas referências maiores é Egito, Roma. Tem muito pouco desse povo hebreu, porque o povo hebreu era muito pobre, eles não conheciam ferro, eles não, o vidro não tinha, nem em Roma tinha vidro, eles não tinham vidro. Então tem muitas coisas que a gente tem que prestar atenção, que a gente não pode usar. Eu tive a sorte de já ter tido minisséries antes da minha, então o pessoal já tinha alguns fornecedores, mas ninguém ia precisar de tanto quantidade de tecido como eu precisei. Então, aqui é o seguinte, era uma minissérie e eu tinha todos os capítulos da minissérie. Então, o que eu combinei com a direção? Da gente fazer um grande cenário, que seria a sala do trono, e com essas peças a gente montar os outros cenários. Então, a gente gravaria tudo de sala do trono, depois tudo quarto, e por aí vai. E outra coisa que eu queria usar nessa minissérie era um chão real, um piso real, de pedra real. Porque piso de pedra cenográfica é muito ruim. Você vê que é cenográfico, então eu queria usar ele real. Então eu forrei o estúdio de areia, botei as pedras. Não funcionou 100% porque as pedras davam uma mexida na hora que os atores andavam, até eles reclamaram um pouco. Mas funcionou. As outras das outras minisséries a gente foi aprimorando como fixar essas pedras. Então eu tinha um cenário grande, que é esse que vocês estão vendo em planta baixa, e depois eu fui fazendo quartos, corredor, pátios, tudo com essa mesma, com esse mesmo, com essas mesmas peças que eu chamava de Playmobil, eram minhas pecinhas do Playmobil. E aí algumas coisas eu construiria dependendo da particularidade que aparecesse para algum cenário. Então aqui é isso. Aqui é o quarto do rei Davi. Qual era a particularidade do quarto do rei Davi? Rei Davi, ele se apaixona por Batseba porque ele a vê tomando banho nua na casa dela. Então o quarto dele tinha que ter uma sacada, e essa sacada foi toda construída, e ele dali que via a Batseba no quarto dela. Mas como é que a gente ia fazer essa relação? Então eu fiz um 3D super realista, com todas as medidas bem certinhas. Simulei uma distância com uma altura, como se ele estivesse num castelo vendo ela, e para a gente saber o tamanho dessa janela, né? Para poder, quando a câmera fosse gravar, ela tinha exatamente esse ângulo. Então eu conversei com o pessoal 3D, a gente foi até o estúdio, subiu a câmera até onde a gente achava que dava, botamos um distanciamento, medimos a janela, tal, deu tudo certinho. Aí, no dia da gravação, a gente não teve erro, conseguiu gravar certinho, ela lá tomando banho, a gente botou a câmera onde a gente tinha estudado, ficou com um ponto de vista ótimo dele, vendo ela, então deu tudo certo. Foi assim, às vezes o cenário não é só fazer o cenário, às vezes você tem que ter um estudo técnico para poder montar esse cenário. E esse cenário foi exatamente isso. Eu tive que ter um estudo técnico, senão não ia dar certo na hora de gravar. Aí são as tendas. O que acontecia? Eu tinha vários acampamentos nessa história. E as tendas eram gravadas no estúdio e na externa. O interior delas era todo no estúdio. E eu precisava que tivesse o mesmo tecido no estúdio e na externa. Portas, luminosidade, isso tudo. Então, o que aconteceu? Eu precisava de quilômetros de tecido. E não é em qualquer lugar que você encontra um tecido que parece que foi feito de tear, como era na época, tal e tal e tal. Então eu achei uma fábrica em Petrópolis e fui lá conversar com o dono da fábrica para ver se a gente podia entrar num acordo
porque eu precisava de quilômetros de tecido. E conversando com ele, ele foi super legal e me abriu a fábrica dele. Então eu desenvolvi tecidos com ele. Eu fui lá para dentro da fábrica com o operador da máquina, a gente fez a trama, eu dizia para ele, não, mais aberta, mais assim, mais assado, com esses fios dessas cores, porque também não tinha qualquer cor na época, porque eram tingimentos naturais. Então, com essa cor tal, aí, como eu precisava de uma trama aberta para poder ter a passagem de luz, principalmente para o estúdio, ele falava assim para mim, não, mas não vai ficar muito bem estruturado o tecido. Eu falei, não tem problema nenhum, para o que eu vou fazer serve, porque eles estão acostumados a fazer tecido para roupa, né, para fazer, então precisa ter uma estrutura de tecido. Eu falava para ele, não tem problema. Com isso, a gente desenvolveu uma cartela de texturas de tecido e cores. Então, eu ligava para ele e falava assim, olha, preciso de X metros do código tal, que a gente botou tudo em código, aí chegava quilômetros daquele tecido para mim. Então, dava para eu fazer a tenda na externa, na cidade cenográfica, e a tenda no estúdio. Então, vocês podem ver aí como a gente usava a quantidade de tecidos que a gente usa. Tá vendo? Esses tecidos caídos, tudo era tecidos que eu fiz com ele. A gente tinha uma outra fábrica no sul que fazia uns tecidos, que ela trabalha com tear de verdade. Os tecidos são feitos de verdade, são esses aqui, ó, tá vendo? Ó? São esses tecidos, são feitos no tear mesmo. Ó. E eles fazem com vários tipos de fio, fazem assim. Então, a gente consegue, ó, tá vendo? Algodão misturado. Então, a gente consegue fazer umas coisas bacanas para ficar de primeiro plano, para ficar nas costas dos atores. Mas isso, além de ser caro, eles levam tempo para fazer, porque são feitos no tear. E lá no meu amigo de Petrópolis, eu consegui fazer esse tipo de tecido com uma trama mais larga, feito na máquina. Então, fazia muito mais rápido e ficava muito mais barato. Aqui, ó, para vocês verem o tamanho das tendas, eram enormes. Então, eu tinha a primeira fila de tendas, né, era de tecido assim, e a segunda também. A terceira para frente, eu botava uns tecidos mais ou menos, que não precisava ser tão... não precisava imprimir tão verdade, né? Aqui, ó, mais tenda, aqui tem uma amostrinha dos tecidos que a gente fez, que eu tinha uma foto perdida, e aí eu consegui colocar aqui. Aqui é a cidade cenográfica, a gente teve que fazer uma cidade cenográfica, que foi o início de Jerusalém, que foi a cidade que Davi invadiu, a gente teve que fazer um açudezinho que foi por onde ele veio, um duto que ele veio. Esse cuidado da cidade, como aí vocês estão na cidade cenográfica, a gente tinha que ter, assim, as coisas eram emendadas com corda, porque prego não existia, as coisas que colocava na feira, vocês veem que ainda se usa, tem muito tecido na cidade também, porque as coberturas eram feitas de tecido, então a gente tem que ter todo esse cuidado quando você faz uma novela tão antiga, né? Porque novela de época você já tem que ter um cuidado. Quando é antiga, assim, é mais cuidado ainda, porque as coisas não tem como você... não tem muito... eles não tinham recursos. Então, você tem que fazer as coisas pensando que eles não tinham recurso para desenvolver aquilo. Como é que ele desenvolvia aquilo, né? Aqui é uma cidade cenográfica que a gente fez no estúdio, que a gente tinha mais duas cidades cenográficas e essas duas foram feitas no estúdio, porque a gente não tinha tempo de construir lá fora. Porque construir uma cidade cenográfica, você tem que fazer uma estrutura, porque é no exterior e tudo. Dentro do estúdio, você usa tapadeira, coluna e por aí vai. Então, a gente construiu uma cidade, que essa é as ruas de Mefibosete, e aí era o estúdio todo coberto de croma, e a tapadeira terminava um pouco abaixo da linha do croma, que é ali que eles cortavam e fazia o resto da cidade por ali. Então, a gente teve essa cidade e essa outra cidade aqui, que foi de Ziklag, que também tinha uma invasão, aí a gente fez essas colunas, os guardas entravam por aí, tinha um ferreiro no meio, que era de um dos personagens.
e aí depois pegava fogo. Então, essas cidades que foi feita no estúdio eram mais rápidas de se montar e rápidas de se desmontar, porque a gente não tinha esse tempo de fazer mais duas. É isso, gente. Essa foi a minha minissérie, Rei Davi. Eu aprendi nessa minissérie a fazer tecido, que é uma coisa que eu levo para minha vida, né? Esse aprendizado. E o estudo que eu tive, né? Eu ganhei sobre 500 anos antes de Cristo, que a gente estuda Egito, a gente estuda Roma, mas a gente não estuda os hebreus, que eram um povo pobre, que não tinha recurso. Então a gente tem que fazer toda essa aprendizagem. Então eu espero que vocês tenham gostado. Para variar, deixa aí o like, se inscreva no canal, se você estiver no Instagram ou no Face, deixa a sua curtida. E eu queria te avisar que dia 19, 20 e 21 eu vou fazer uma imersão de cenografia. Mas para você participar, eu preciso que você entre no grupo de WhatsApp que eu formei para poder mandar a hora e o link da imersão. Então você entra lá no meu Instagram, AnaPaula63, clica na minha bio e aí você vai ter o link de acesso a esse grupo de WhatsApp. Não perca tempo, vai ser muito legal. Se inscreva logo porque você não vai se arrepender. Eu vou dar várias dicas de cenografia lá. Estou te esperando e muito obrigada por ter me assistido.